Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, curso online gratuito para você da obra kardeciana. Estamos iniciando pela obra que deu o marco, o início do Espiritismo na Terra, o Livro dos Espíritos. Já estamos na segunda parte, capítulo 10, da ocupação e missões dos Espíritos. Hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, tanto a sua segunda parte, para podermos abordá-lo integralmente. Acompanhe comigo. Questão 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? Muito interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que todos nós já realizamos para nós mesmos. Será que eu estou cumprindo a minha tarefa que devia? Será que eu estou agindo de acordo com o cumprimento do meu dever? Do gênero de provas ao qual estou submetido? Então, os espíritos respondem que nem sempre esses desígnios são percebidos por nós. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, uma resposta que reporta a cada um de nós essa outra pergunta. Então, como saber se estamos realizando ou não a nossa tarefa? Se perguntarmos à nossa consciência, ao nosso coração, certamente vamos ter uma excelente dica. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? Aqui acredito que Kardec tenha pensado nessa palavra missão. Porque quando a gente fala missão, já pensa em alguém realizando algo sublime, superior. Eles respondem que a importância das missões corresponde à capacidade de elevação do espírito. Então, existem missões para todos os espíritos em diversos graus. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, mesmo o chamado subalterno dentro de uma empresa, ele tem uma responsabilidade de execução. Isso é uma missão. Se comparar essa missão ao grau de responsabilidade e abrangência de alguém que está num cargo de muito mais responsabilidade, é claro que vão ser diversas as missões. Ser diferentes. E aí o grau de responsabilidade pode ser maior em função do número de pessoas que abrange. Mas a palavra missão cabe a todos e não está diretamente relacionada à ideia de alguém numa condição superior. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se obtém. Subpergunta A. Pode uma igual missão ser concedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, geralmente isso ocorre quando, na condição de espíritos errantes, desencarnados, nós divisamos a meta que gostaríamos de alcançar e solicitamos aos nossos mentores para desempenhar determinado papel. Mas nem sempre isso é aceito, porque o nosso mentor sabe até onde a gente pode ter sucesso. Então, ele pode nos permitir ou adiar essa vontade para nos qualificarmos melhor e termos sucesso no seu desempenho. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou que instrui. Tudo em natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação.
concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, para Deus, somos todos igualmente importantes. E o melhor será realizar e cumprir o nosso dever dentro do campo das nossas missões, que está ligado ao nosso gênero de provas, da melhor forma possível. Porque sempre teremos oportunidades diferentes para todos, em tempos diferentes. Então, a missão que um desempenha hoje será executada por outro, ou por nós mesmos, em outros tempos. Mas o conjunto harmonizado e cada um se apropriando do momento, tirando proveito desse momento, sem inveja da missão do outro, sem desenvolver aversão, ódio às ocupações dos outros, mas ocupando-nos com a nossa missão, até onde nós podemos agir, trabalhar no bem, estará dentro das perspectivas do cumprimento dessa missão. Eis a nossa tarefa. 574. Ou pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis. Pessoas não se propõem a realizar absolutamente nada. Que missão é essa? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem, que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, não existe essa missão programada. É mau uso do livre-arbítrio alguém se permitir a inutilidade. As consequências são da miséria moral. Subpergunta A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, é mau uso do livre-arbítrio quando alguém assim se coloca. Questão 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Aqui Kardec continua insistindo na palavra missão como se fosse uma questão exclusiva de ordem superior. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, agora, atribuindo essa palavra, missão, a um caráter de responsabilidade mais elevada, de exemplificação, de atuação envolvente, que estabelece concurso, fama, condição favorável de modificação através de suas ideias, de suas palavras, o missionário, o espírito superior. E aí nós vamos reconhecer as grandes transformações morais, intelectuais, em todos os âmbitos da sociedade, por ação exclusiva daquela missão desse espírito superior. 576. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram, baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devo executar-lhes desígnios.
Isso é muito comum. O espírito tem a sua missão, é um espírito superior, reencarna, e ele recebe um chamado direto. Apresentam-lhe a sua missão de forma contundente. E aí ele aceita, recobra o que está programado e a executa. 577. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado. Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade das vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Aqui temos o exemplo do espírito Camilo, que procurou na Terra uma médium, que foi Ivone do Amaral Pereira, para escrever Memórias de um Suicida. Não se sabe exatamente se havia essa predestinação, mas ele procurou alguém que fosse receptivo para a sua história. Ele convidou Ivone e ela aceitou. Então é o caso aqui. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, quantas vezes nós vamos comungar? Ao dormirmos, o espírito se afasta do corpo para conviver no mundo espiritual, podendo receber instruções como essa. 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo aqui? Que os espíritos superiores não erram mais, não caem. Subpergunta A. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, muitos espíritos que se tornaram famosos como encarnados e trouxeram propostas de progresso, desviaram da senda o conjunto que estava estabelecido, programado para as suas missões, por não serem espíritos superiores, e faliram. 579. Pois se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se é de compreender que Deus confia missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou será vencido. Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então o espírito pode ter a probabilidade de ter sucesso e uma pequena chance de falir. Então Deus confia porque a probabilidade é maior. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênero. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Ou seja, é a mesma pergunta sobre o caráter da missão daquele que não é superior e pode falir. E os espíritos confirmam. Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, o mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, uma época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, aqui as circunstâncias, o envolvimento, os interesses e
o mau uso do livre-arbítrio contam para esse insucesso. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Então, a pessoa reencarnou para ser pai, reencarnou para ser mãe. É, sem contestação, possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, para não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que lhes avançasse na estrada do bem. Questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Subpergunta A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades no meio de que ele se utiliza para fazer um povo progrida mais rapidamente. Subpergunta A. Nenhuma parte tenda na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, o bem que intentou fazer, e com a retidão de suas intenções. Kardec vem dar sua contribuição final. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, do estado de erraticidade ou de desmaterialização. Tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, de que se fazem agentes diretos. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que apraz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, são inúmeras as missões em diversos níveis e graus. E na condição de paternidade, que é uma das missões mais comuns na Terra, todo o empenho que realizamos como pais, encontramos às vezes condições desfavoráveis dessas orientações aos filhos que sucumbem. Os espíritos responderam: não é culpa dos pais, porque fizeram tudo o que poderiam. Temos que ter a consciência tranquila, o dever cumprido, fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance, porque nossos filhos
são espíritos, portanto, têm escolhas também em suas tarefas e também podem falir. Mas vamos pedir a Deus que os sucessos estejam ao alcance de todos, que todos estejam receptivos ao Evangelho de Jesus hoje e sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo.